Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá um gole da vontade divina na minha alma, me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, o amor, os louvores, as reparações por todos e por cada pecado. Venho em sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e frutos da divina vontade. Venho, divina vontade, nessa ação que estou a fazer, em todas as ações que farei durante esse dia. Amém, Fiat. Livro do Céu, volume 11, 19 de março de 1914. Parece que o bendito Jesus deseja falar sobre seu santíssimo querer. Eu estava me difundindo em todo o seu ser, em seus pensamentos, desejos, afetos, em sua vontade, em seu amor, em tudo. E Jesus, com uma infinita doçura, me disse: ah, se tu soubesses o contentamento que me dá quem faz minha vontade, meu coração explodiria de alegria. Vê, conforme te difundias o meu pensamento, os desejos, assim por diante, tu formavas o entretenimento dos meus pensamentos, e os meus desejos, fundindo-se aos teus, brincavam juntos, e os teus afetos, unidos à tua vontade, ao teu amor, correndo e voando aos meus afetos, e o meu querer e amor se beijavam juntos e se desaguando como um rio veloz no imenso mar do eterno. Entretinham-se com as pessoas divinas, ora com o Pai, ora comigo, ora com o Espírito Santo, e às vezes, não querendo ceder tempo um ao outro, nos entretínhamos os três juntos e dela formávamos a nossa joia. E essa joia nos é tão cara que, ao ter que formar nosso entretenimento, aguardamos zelosamente ad intra no íntimo da nossa vontade. E quando as criaturas nos causam amargura e nos ofendem, para nos consolar, recorremos à nossa joia e nos entretemos juntos. 21 de março de 1914. Jesus continua: minha filha, eu amo tanto quem faz a minha vontade que não posso revelar tudo, nem tudo de uma vez. O bem que desejo para ele, a graça com a qual estou enriquecendo, a beleza com a qual estou adornando, todos os bens com os quais estou preenchendo. Se eu revelasse tudo de uma vez, a alma morreria de alegria e o coração explodiria, de forma que não poderia mais viver na terra e subitamente alcançaria o voo para o céu. Mas ainda assim sinto uma necessidade irresistível de me dar a conhecer e o bem que desejo para ela. É muito difícil amar, fazer o bem e não ser conhecido. Sinto meu coração prestes a romper-se, e não podendo resistir o tanto amor, vou revelando aos poucos o quanto a amo, todos os dons que estou lhe dando. E quando a alma se sentir preenchida até a borda, incapaz de conter mais, em um desses momentos de revelação, ela desaparecerá da terra e florescerá no seio eterno. E respondi: Jesus, minha vida, parece-me que exageras um pouco ao me revelar até onde uma alma que faz tua vontade pode alcançar. E Jesus, entretanto, entendendo a minha ignorância, sorrindo, me disse: não, não, minha dileta, eu não exagero. Aquele que exagera parece querer enganar. O teu Jesus não sabe te enganar. Aliás, o que te disse é nada. Receberás surpresas ainda maiores quando, quebrada a prisão do teu corpo e nadando em teu seio, abertamente será revelado até onde o meu querer te faz chegar. 24 de março de 1914.
Continuando no meu estado habitual, lamentava-me a Jesus porque ele ainda não ter vindo. E aparecendo, ele me disse: Minha filha, a minha vontade abrange em si mesma a minha própria humanidade. É por isso que, ao falar-te da minha vontade, às vezes oculto a minha humanidade. Sente-te envolta em luz, ouve a minha voz, mas não me vê, pois a minha vontade esconde em si a minha humanidade, que tem os seus limites, enquanto que a minha vontade é eterna e ilimitada. De fato, minha humanidade, estando na Terra, não ocupou tantos lugares, todos os tempos, nem todas as circunstâncias, onde não chegou a minha vontade, interminável supriu e alcançou. E quando encontro almas que vivem plenamente no meu querer, elas suplantam a minha humanidade, os tempos, os lugares, as circunstâncias e até os sofrimentos, porque vivendo nelas o meu querer, eu me sirvo delas como me servi da minha humanidade. O que foi minha humanidade, senão o órgão da minha vontade? E tais são aqueles que fazem a minha vontade. 5 de abril de 1914. Continuando o meu estado habitual, meu adorável Jesus mostrava-se dentro de uma imensidão de luz, e eu nadava nesta luz, de modo que a sentia fluir pelos ouvidos, pelos olhos, pela boca, por tudo. E Jesus me disse: Minha filha, aquele que me faz a minha vontade, se opera a obra, se torna a luz. Se fala, se pensa, se deseja, se caminha, as palavras, os pensamentos, os desejos, os passos se transformam todos em luz, mas luz proveniente do meu sol. Assim a minha vontade atrai com tanta força quem faz o meu querer, que faz girar sempre em torno desta luz. E à medida que gira, mais luz capta, que o mantém absorto em mim. 10 de abril de 1914. Diferença entre a maneira de agir do amor e da divina vontade. Nesta manhã, meu sempre amável Jesus veio crucificado e me fez participar de suas dores. E ele me atraiu tão intensamente para o mar da sua paixão que quase passo a passo seguia. Mas quem pode dizer tudo que compreendi? São tantas coisas que nem sei por onde começar. Apenas digo que, ao vê-lo com a coroa de espinhos sendo retirada, os espinhos retinham o sangue para não deixá-lo jorrar completamente. Quando lhe retiraram a coroa, os espinhos, esse sangue brotou daqueles pequenos orifícios e caía em grandes rios sobre o rosto, sobre o cabelo e descia por todo o corpo de Jesus. E Jesus disse: Minha filha, estes espinhos que perfuraram minha cabeça perfurarão o orgulho, a soberba, as feridas mais ocultas do homem, para fazer sair o pus que elas contêm. E os espinhos mergulhados no meu sangue o curarão e lhe devolverão a coroa que os pecados lhe haviam tirado. E então Jesus me fez acompanhar outros momentos da sua paixão, mas eu sentia meu coração ser perfurado ao vê-lo sofrer tanto. E ele, quase para me confortar, começou a falar sobre o seu santo querer. Minha filha, meu centro na terra é a alma que faz a minha vontade. Vê o sol, espalha sua luz por toda a terra, mas tem seu centro fixo no céu. Sou a vida de todos os bem-aventurados. Mas lá tenho o meu centro, o meu trono, da mesma forma, na terra estou em todos os lugares, mas o meu centro, o local onde estabeleço meu trono para reinar, meus dons, minhas complacências, meus triunfos, meu próprio coração pulsante, encontro tudo em mim.
como se seu próprio centro, na alma que faz a minha santíssima vontade. Esta alma está tão fundida em mim que se torna inseparável e de toda a minha sabedoria e potência não encontra meios de se separar dela nem por um instante. Ele então acrescentou: o amor tem as suas ansiedades, desejos, ardores e inquietudes. Contudo, a minha vontade é repouso perpétuo. E sabes por quê? Porque o amor contém o princípio, o meio e o fim da obra. Por isso, para alcançar o fim, surgem as ansiedades, as inquietudes, e nestas muitas amarguras e imperfeições se misturam. E se não unimos passo a passo a minha vontade e o meu amor, pobre amor, como fica desonrado, mesmo nos maiores obras e as mais santas. Em contrapartida, a minha vontade opera em um ato simples, dando à alma toda a atividade e ação da minha vontade. Enquanto a minha vontade age, a alma repousa. Portanto, como não é a alma que atua, mas a minha vontade nela, não há ansiedades nem inquietações, e ela está livre de qualquer imperfeição. 18 de maio de 1914. Sentindo-me oprimida, estava à beira de ser engolfada pelas ondas venenosas da perturbação. Meu amável Jesus, minha sentinela fiel, correu imediatamente para impedir que a perturbação me invadisse e, repreendendo-me, disse: filha, o que está fazendo? É tão grande o amor e o interesse que tenho em manter a alma em paz que sou compelido a realizar milagres para manter a alma em paz. Aqueles que perturbam essa alma querem se opor a mim e impedir esse meu milagre cheio de amor. Portanto, peço que mantenhas o equilíbrio em tudo. Meu ser está em pleno equilíbrio em tudo. Vejo e sinto males, não me faltam amarguras, contudo, nunca perco o equilíbrio. Minha paz é perene, meus pensamentos são tão de paz, minhas palavras são adoçadas com paz, o pulsar do meu coração nunca é agitado, mesmo em meio a imensas alegrias e infindáveis amarguras. Mesmo as ações das minhas mãos, os flagelos espalham-se pela terra envoltas em ondas de paz. Assim, se não te mantiveres em paz comigo em teu coração, me sentirias desonrado e teu modo e o meu não estariam mais em harmonia, fazendo-me sentir impedido de expressar meus modos através de ti, tornando-me infeliz. Somente as almas pacíficas são o meu suporte, nos quais me apoio. E quando as muitas inquietudes arrancam os flagelos das minhas mãos, apoio-me nessas suportes, sempre faço menos do que deveria. Se por alguma razão me faltassem esses suportes, sem ter onde me apoiar, reduziria tudo à ruína. 29 de junho de 1914. Após pessoas influentes terem lido o que está escrito em 17 de março, ou seja, que aqueles que fazem a vontade de Deus passam a participar das ações ad intras das divinas pessoas, disseram que isso não era adequado e que as criaturas não entram nisso. Fiquei preocupada, mas tranquila e convencida que Jesus revelaria a verdade. Então, estando em meu estado habitual, diante da minha mente, vi um mar infinito e dentro desse mar diversos objetos. Alguns pequenos, outros maiores, um flutuava na superfície do mar e ficava apenas molhado, outros iam no fundo e ficava saturado de água por dentro e por fora, outros iam tão fundo que se perdia no mar. Enquanto observava isso, meu sempre amável Jesus se aproximou e disse: minha querida filha, viste? O mar simboliza a minha imensidão
E os objetos de diferentes tamanhos representam as almas que vivem na minha vontade, as diferentes maneiras de estar, seja na superfície, no fundo ou perdendo-se em mim. Variam conforme vivem em meu querer. Alguns de maneira imperfeita, outros de maneira mais perfeitas e outros que chegam a ponto de se perder completamente em meu querer. Então, minha filha, o meu ad intra, como é mencionado, é exatamente isso. Agora está comigo unida a minha humanidade, participando das dores, ações e alegrias da minha humanidade. Se ao te atrair para dentro de mim, faço-te perder-te na minha divindade. Quantas vezes te fiz nadar em mim, mantendo-te tão imersa em mim que não conseguias enxergar nada além de mim, tanto dentro quanto fora de ti? Assim, mantendo-te em mim, participas dos prazeres, do amor e de tudo mais, sempre segundo a tua pequena capacidade. Embora nossas ações ad intra são eternas, as criaturas desfrutam dos efeitos dessas ações em suas vidas, segundo o seu amor. Portanto, qual a surpresa se a vontade da alma é una com a minha e ao interagir em mim torna-se indissolúvel, contando que não se afaste da minha vontade. E se eu disse que ela participa das adições ad intra, e ainda, pelo modo como foi descrito posteriormente, eles desejavam conhecer a verdade e poderiam muito bem compreender o que significa o meu ad intra. Porque a verdade é luz para a mente, e com essa luz as coisas são vistas como realmente são. No entanto, se não se busca a verdade, a mente se torna cega e as coisas não são vistas como realmente são, gerando dúvidas e dificuldades, tornando-se ainda mais cegas do que antes. Além disso, o meu ser está sempre em ato único, sem começo ou fim. Sou antigo e novo. Portanto, nessas ações ad intra, foram, são e sempre estarão em ato. Assim, a alma em íntima união com a nossa vontade já se encontra dentro de nós. Por isso, admira, contempla, ama, desfruta e por isso participa do nosso amor, dos prazeres e tudo mais. Porque então seria absurdo eu afirmar que aquele que faz a minha vontade participa das ações ad intra? Agora, enquanto Jesus falava, uma analogia veio à minha mente. Um homem casa-se com uma mulher. Desta nascem filhos, eles são ricos, virtuosos e tão bondosos que traz felicidade a todos que convivem com eles. Então, uma pessoa tocada pela bondade desse casal deseja viver com eles. Ao conviver com ele, essa pessoa não participaria da sua riqueza e felicidade? E vivendo junto, essa pessoa não sentiria as virtudes dele sendo infundidas nela? Se isso é possível entre seres humanos, quanto mais com o nosso amável Jesus. Agosto de 1914. Encontrando-me em meu estado habitual, meu sempre amável Jesus veio de uma maneira diferente da usual neste período da minha vida. Isto é, quando ele vem, é por um breve momento, fugazmente e como um relâmpago, como uma quase total cessação das dores que ele costuma me transmitir ao vir. Somente seu santo querer é o que me supre em tudo. Assim, nesta manhã, ele veio e ficou por várias horas, mas em um estado que faria as pedras chorarem, lamentando-se de tudo e em cada recanto da sua santíssima humanidade. Desejava ser consolado, parecia que
Se isso não acontecesse, ele reduziria o mundo a escombros. Parecia que ele não queria partir para não ter que ver as atrocidades, os graves acontecimentos do mundo que quase o compeliam a realizar atos ainda piores. Então eu o abracei forte, querendo consolá-lo, fundi-me em sua inteligência para poder estar presente em todas as inteligências das criaturas e assim oferecer por cada pensamento ruim o meu bom pensamento, para reparar e aliviar todos os pensamentos que ofendiam Jesus. Da mesma forma, fundi-me em seus desejos para estar presente em todos os maus desejos das criaturas e colocar meu bom desejo, aliviando os desejos ofensivos a Jesus, e assim por diante, diante de tê-lo consolado, parte por parte, como se tivesse sido revigorado, ele me deixou. 25 de setembro de 1914. Estava oferecendo minhas pobres orações ao bendito Jesus e questionava a mim mesma sobre quem seria melhor que o bendito Jesus as direcionasse. Ele benignamente me disse: minha filha, as orações feitas em união comigo e com a minha vontade podem ser concedidas a todos, sem excluir ninguém. Todos têm sua parte e os respectivos efeitos, como se tivessem sido feitas individualmente para cada um. Porém, os resultados dependem das disposições de cada um. Assim como a comunhão ou a minha paixão ofereço para todos e cada um, mas os efeitos variam de acordo com suas disposições. E quando recebidas por 10 pessoas, o fruto não se reduz em comparação a se fosse recebido apenas por 5. Tal a oração feita em união comigo e com a minha vontade. Outubro de 1914. Estava escrevendo as horas da paixão e pensava para comigo: quanto sacrifício ao escrever estas benditas horas da paixão, especialmente ao colocar no papel certos atos interiores que haviam ocorrido apenas entre mim e Jesus. Qual será a recompensa que ele me dará? E Jesus, fazendo-me sentir sua voz terna e doce, disse: minha filha, como recompensa por teres escrito as horas da minha paixão, por cada palavra que escreveres, dar-te-ei um beijo, uma alma. E eu, meu amor, isso para mim e para aqueles que fizerem, que darás? E Jesus, se a recitarem junto comigo e com minha própria vontade, a cada palavra que recitarem, dar-lhe uma alma, porque a maior ou a menor eficácia dessas horas da minha paixão reside na maior ou menor união que tem comigo. E ao fazê-las com a minha vontade, as criaturas se escondem no meu querer. E quando o meu querer age, posso fazer todo o bem que quero, mesmo por meio de uma única palavra. É isto cada vez que a recitarem. Outra vez estava me lamentando a Jesus que, após tantos sacrifícios para escrever estas horas da paixão, eram tão poucas as almas que as faziam, e ele: minha filha, não te lamentes. Mesmo que fosse apenas uma, deveria estar contente. Não teria sofrido toda a minha paixão, mesmo que fosse para salvar uma única alma? Assim também tu, nunca se deve omitir o bem, porque poucos o aproveitam, porque todo o mal está para quem não o aproveita. E assim como a minha paixão fez adquirir os méritos, a minha humanidade
como se todos se salvassem, se bem que nem todos se salvem, porque minha vontade era salvar a todos, e mereci segundo aquilo que eu queria, não segundo o proveito que teriam as criaturas. Assim também tu. Não na medida em que a tua vontade se assemelhou à minha, em querer fazer o bem a todos, assim será recompensada. Todo o mal é daqueles que, podendo, não o fazem. Essas horas são as mais preciosas de todas, porque não são outra coisa senão repetir aquilo que fiz durante minha vida mortal e continuo a fazer no Santíssimo Sacramento. Quando ouço estas horas da minha paixão, ouço a minha própria voz, as minhas próprias orações. Naquela alma vejo o meu querer, que é o querer e o bem de todos e reparar por todos, e sinto-me compelida a habitar nela para fazer o que ela mesma faz. Oh, como gostaria que em cada país existisse ao menos uma alma que fizesse essas horas da minha paixão. Sentir-me-ia em cada país a minha justiça. Muito indignada nesses tempos, seriam em parte aplacada. Acrescento que um dia estava fazendo as horas em que minha Mãe Celestial sepultou Jesus e eu seguia para lhe fazer companhia em sua amarga desolação para compadecer-me dela. Não costumava fazer sempre, apenas às vezes. Agora estava indecisa se deveria fazê-lo ou não. E o bendito Jesus, cheio de amor e como se suplicasse, disse-me: minha filha, não quero que a omitas. Farás por amor a mim, em honra da minha mamãe. Saiba que, sempre que a fizeres, minha mamãe sentirá como se estivesse pessoalmente na terra, repetindo sua vida. Assim, a glória, o amor que me deu na terra, eu sinto como se minha mamãe estivesse novamente na terra, com as suas ternuras maternas, seu amor e toda a glória que ela me deu. Assim, considerar-te-ei como mãe. Então, abraçando-me, sussurrou-me: minha mãe, mamãe. E ele recordava-me o que a doce mamãe fez e sofreu nesta hora. Eu a seguia e, desde então, ajudada por sua graça, nunca mais deixei de fazê-la. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.